Seja bem-vindo para mais um encontro com uma palavra. Esse estudo empolgante da Bíblia já nos fez chegar aos profetas do Velho Testamento. No programa de hoje estudaremos Jonas, um dos chamados profetas menores. Provavelmente Jonas é o profeta menor mais conhecido. Ouça como se inicia sua profecia. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence, hein? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Sempre que mencionamos o nome de Jonas, imediatamente surge a questão sobre ele ter sido realmente engolido por uma baleia. Será que literalmente ele foi engolido por uma baleia? Será que sua história se resume nisso? Geralmente as discussões acontecem entre alguém que é muito conservador e que acredita que Jonas tenha sido literalmente engolido por um peixe. Alguns até dizem: olha, eu acredito que Deus pode salvar um pecador como eu, então eu também acredito quando a Bíblia diz que Jonas foi engolido por uma baleia. Com toda certeza, nossa salvação é um milagre maior do que o milagre descrito no livro de Jonas. Mas, por enquanto, eu gostaria que esse assunto sobre se uma baleia engoliu ou não Jonas ficasse um pouco de lado. Vamos retomar esse assunto mais tarde. Nesse estudo dos livros da Bíblia, tenho dito repetidas vezes que devemos estudá-los nos perguntando: que verdade esse livro tem para me ensinar? Qual é a aplicação para a minha vida? Por que os homens santos de Deus decidiram que esse livro deveria estar na Bíblia? O que esse livro tem para mim? Todos os livros da Bíblia têm muito a nos dizer.
O que Deus tem a dizer para nós através do livro de Jonas não tem muito a ver com pessoas sendo engolidas por baleias. Veremos isso quando descobrirmos qual é a aplicação que Deus tem para nossas vidas através desse livro. No Evangelho de João, capítulo 17, Jesus Cristo nos ensinou o tipo de leitura que devemos fazer dos livros da Bíblia. No versículo 17 desse capítulo, Jesus disse assim: "A tua palavra é a verdade." Deixemos que essa verdade entre em nossas mentes e em nossos corações. A palavra de Deus é verdade. Também em João, no capítulo 7, versículo 17, quando o povo perguntou a Jesus como eles poderiam saber que seu ensino não era mais um ensino de mais um rabino, mas a palavra de Deus, como ele dizia que era, Jesus respondeu: "Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo." Quando comparamos esses dois textos, João 17:7 e João 7:17, descobrimos o seguinte tipo de abordagem da Bíblia: estude a palavra de Deus, buscando a verdade, e decida em seu coração que quando Deus mostrar a verdade, você vai obedecê-lo. De acordo com Jesus, é essa forma que mostraremos que a palavra de Deus é a palavra de Deus inspirada. Você não precisa ir para um seminário e estudar culturas, arqueologia. Não, eu acho que estudar é muito importante. No entanto, não é nenhum estudo que mostra que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus foi muito prático quando disse: "Se você quer provar que meu ensino é a palavra de Deus, achegue-se então buscando a verdade. Tome a decisão em seu coração de, quando Deus mostrar a verdade, obedecê-lo e, enfim, aplicar na sua vida esta verdade." Jesus afirmou que a aplicação da verdade será seguida da certeza absoluta de que o seu ensino é verdadeiro e é a palavra de Deus. É assim que devemos estudar todos os livros da Bíblia. E é assim que eu gostaria de iniciar o estudo do livro de Jonas. Procure a verdade no livro de Jonas. Tome a decisão de aplicar a verdade quando Deus a revelar. Se você começar a estudar o livro de Jonas com essa atitude, terminará com a certeza de que ele é a palavra de Deus. Qual é a mensagem do livro de Jonas, hein? Bom, esse livro é um dos que se inicia sem qualquer dado que nos localize historicamente. Lembra-se que quando iniciamos o estudo dos livros proféticos, dissemos que estaríamos vendo a queda de 4 cidades. As 4 cidades que caem nesse período da história dos hebreus são as seguintes: Samaria, a capital do reino do norte de Israel, tomada pelos assírios; Jerusalém, capital do reino do sul de Judá, tomada pelos babilônios. As outras 2 cidades que caem durante esse período abordado pelos profetas menores são as capitais de seus inimigos: Babilônia, a capital do inimigo do reino do sul, e Nínive, capital da Assíria, cujo povo era inimigo do reino do norte. No livro de Naum, veremos a queda de Nínive. As profecias de Naum proclamam a destruição da cidade de Nínive. Essa cidade foi absolutamente destruída quando o julgamento de Deus caiu sobre ela. Provavelmente o ministério de Jonas foi anterior ao de Naum, cerca de 130 anos. Portanto, 130 anos antes de sua destruição, Jonas foi comissionado por Deus para ir para Nínive e pregar arrependimento a esse povo. A mensagem de Jonas, a mensagem que ele pregava, era que o julgamento de Deus estava chegando. Entretanto, nessa mensagem havia a promessa de que esse julgamento seria desviado se o povo se arrependesse. Jonas realmente conhecia a Deus. Ele sabia como Deus é. Jonas conhecia o caráter de Deus. E quando Deus o comissionou para ir a Nínive e pregar o arrependimento para o seu povo, Jonas quis e esperou que Nínive fosse destruída pelo julgamento de Deus. Mas ele sabia que se a cidade se arrependesse, não seria destruída. Ele cria que Deus podia fazer com que eles se arrependessem.
No final da história de Jonas, a cidade de Nínive é descrita como tendo 120 mil pessoas que não sabiam nem distinguir a mão direita da esquerda. Alguns estudiosos acreditam que esses 120 mil habitantes eram todos crianças. A população de Nínive era provavelmente de 1 ou 2 milhões de pessoas. Nínive era uma cidade grande. Essa cidade assemelhava-se à Babilônia. Quando estudarmos o profeta Naum, veremos um pouco mais sobre ela. Você está lembrado que no estudo do livro de Daniel, fizemos uma descrição da cidade da Babilônia? Os assírios e os cidadãos de Nínive tinham uma crueldade sem comparação. As atrocidades cometidas pelos assírios não têm precedentes na história. Eles literalmente tiravam a pele dos cativos vivos, enfiavam um anzol no nariz dos prisioneiros e os conduziam para o cativeiro puxando-os a cavalo. Quando conquistavam uma cidade, massacravam metade de sua população e empilhavam suas cabeças nos portões da cidade para criar terror nos cativos. Eles eram tremendamente cruéis. É no meio de toda essa crueldade que Deus faz brilhar uma de suas mais belas joias, assim como a mensagem de Oséias, a mensagem de Jonas, ressalta o amor de Deus. O livro de Jonas fala de um profeta chamado por Deus para ir pregar o arrependimento e a salvação para os seus inimigos. Ele não queria ir porque sabia que o povo seria salvo. Deus chamou Jonas para pregar para os seus inimigos. E Jonas conhecia Deus. A mensagem do livro de Jonas é: ame seus inimigos. Por isso ele estava fugindo. Jonas sabia que se fosse pregar e o povo se arrependesse, Deus perdoaria, porque assim é Deus. Deus é amor. Ele sempre será um Deus de amor. Nós vamos ter que ficar por aqui hoje. É uma pena, não? Mas no próximo estudo vamos continuar com o livro de Jonas. Até lá, então. Seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Nesse programa estamos desenvolvendo um estudo de toda a Bíblia e atualmente estamos estudando os profetas do Velho Testamento. Em nosso último programa fizemos uma introdução a um dos profetas chamados menores, o mais conhecido de todos, o profeta Jonas. Há muitas verdades profundas nos primeiros versículos do livro de Jonas. Creio que, baseados no primeiro capítulo desse livro, podemos dizer que aqueles que atendem ao chamado de Deus geralmente obedecem ao seu ide. O oposto também é verdadeiro. Aqueles que não ouvem o seu chamado jamais irão por ele. A verdade, fazendo um jogo com as palavras, é que aquele que vem a ele também vai por ele. Não quero dizer com isso que todos os que vão tornam-se missionários em países distantes. O que quero dizer é que aqueles que vão têm um interesse sincero em compartilhar Deus e Cristo com outras pessoas, interessam-se em ser as mãos de Jesus na terra e uma parte do seu corpo. Você é do time dos que vão quando se torna um canal do amor de Cristo, quando seu amor passa através de você, atingindo aqueles que estão feridos à sua volta? Olha, é exatamente isso que quero dizer com ide. Algumas pessoas nunca vão. Isso não faz parte dos seus planos da vida. A palavra evangélico é muito bonita e sugere um ide. Sugere um ide. A grande comissão do final dos evangelhos e no início do livro de Atos diz assim, ide. Isso não quer dizer que você tem que construir uma igreja em cada esquina, mandar fazer uma placa com venha pegar o que é seu e esperar o salão encher. Não. Não foi isso que Jesus disse. Jesus falou exatamente ide. Jesus mandou levar o evangelho a todo mundo. Você tem que ir até ele. Alguns cristãos vivem de um jeito que até parece que Jesus, ao invés de dizer ide, disse, olha, não conte para ninguém. Ninguém precisa ficar sabendo de nada. Isso é um segredo entre mim e você. Tem gente que acha que a igreja foi comissionada para isso. Essa atitude não é bíblica. A vida de Jonas nos mostra que vir sempre leva ao ir.
Jonas tinha tanta certeza disso que decide não vir até Deus, porque ele não queria ir. No último programa vimos que Deus comissionou Jonas para pregar a salvação aos seus inimigos da cidade de Nínive. Ele odiava os ninivitas porque esses eram inimigos do seu povo. Por isso ele se recusou a obedecer a Deus e a ir para Nínive. Ao invés disso, Jonas fugiu da presença de Deus. Quando ele tentou fugir da presença de Deus, acabou se tornando uma figura patética. Você está lembrado do Salmo 139, quando Davi diz que é impossível fugir de certas coisas? Você não consegue fugir de você mesmo. Ele também diz que não conseguimos fugir da presença de Deus. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Não há como fugir de Deus. Encontramos no 3º capítulo de Gênesis uma ilustração do relacionamento entre Deus e o homem, não como era nos tempos primórdios, mas como é hoje. Você está lembrado do que vimos em Gênesis capítulo 3? Logo que o homem se rebela contra a vontade de Deus, deixando de obedecer-lhe, Deus se revela como que perseguindo o homem. Deus pergunta ao homem: onde é que você está? Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Que foi que você fez? Quando estudamos Gênesis 3, ressaltamos que Deus estava procurando o homem não como ele era, mas como ele é. Todas as religiões do mundo podem ser resumidas assim: o homem buscando a Deus. Mas a revelação judaico-cristã da verdade é Deus buscando o homem. Em Gênesis vemos que Deus procura o homem e quando o encontra diz: onde está você? O homem diz: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, por isso me escondi. É assim que o homem está, escondendo-se de Deus. Deus está procurando o homem e o homem está sempre se escondendo de Deus, fugindo de Deus. É isso que vemos no 1º capítulo de Jonas. Como podemos detectar que alguém esteja fugindo de Deus? Quando estudamos Gênesis 3, lembro, eu comentei com vocês que alguns psicólogos me disseram que Gênesis 3 mostra a realidade humana. De acordo com esses profissionais com quem conversei, é isso que as pessoas fazem, se escondem da verdade. É assim que encontramos Jonas, escondendo-se de Deus, fugindo da presença de Deus. A última coisa do mundo que uma pessoa que se esconde de Deus quer é ser tratada com repreensão. Na verdade, a pessoa que está se escondendo de Deus quer ser anônima, não quer que ninguém descubra o que está se passando em sua vida. Geralmente elas se escondem das pessoas, e foi exatamente isso que Jonas fez. Ele entrou a bordo de um navio que estava indo para Tarsis, que estava na direção contrária à de Nínive. Mas aí Deus armou uma grande tempestade para aquele navio e para o profeta que estava fugindo de sua presença e também preparou um peixe para o engolir. Chegamos à seguinte conclusão quando estudamos livre escolha na Bíblia. Deus não força ninguém a fazer nada, porque Ele capacitou o homem com uma vontade livre, capaz de fazer escolhas. A livre escolha é uma das características que nos assemelham a Deus. Somos iguais a Ele, porque, como Ele, podemos fazer escolhas. E Deus não vai violar essa livre escolha que Ele nos deu. Por isso é que Ele nunca vai nos forçar a alguma coisa. É linda a figura que a Bíblia descreve de Jesus Cristo batendo a porta dos nossos corações, da nossa vontade, esperando pacientemente. Ele nunca vai arrombar a porta. Ele fica do lado de fora, bate, espera. Essa porta só tem maçaneta do lado de dentro. O livro de Jonas nos mostra que, apesar de Deus nunca nos forçar a fazer nada, Ele nos leva ao ponto de querermos fazer o que Ele quer que façamos. Talvez você já tenha ouvido sobre 2 homens durante a Segunda Guerra Mundial no topo de uma montanha. Como muitos dos homens tinham sido convocados, um deles disse: ouvi falar que o governo pode nos forçar a lutar, hein? O outro respondeu: não é isso. Ele não força você a lutar. Você é conduzido para o meio da batalha. A decisão de lutar não é sua. Quando Deus quer que façamos algo, Ele deixa bem claro qual é a sua vontade. Ele não vai nos forçar a nada, mas pode fazer uma pressão do peso de um elefante sobre nós.
até que resolvemos fazer a sua vontade. Até que fazer sua vontade seja a única coisa sensata que nos resta fazer. Outra coisa a ser observada no livro de Jonas é a soberania de Deus. Vemos nesse livro que é realmente isso que manda. Vemos quem manda. Todos esses profetas pregam um Deus que é soberano e que comanda tudo. De acordo com os profetas, Deus não fica estressado, preocupado com algo que esteja fora do seu controle. Deus tem um plano e sabe exatamente o que está fazendo. A única coisa que faz sentido para nós é sermos chamados de acordo com o propósito e o plano de Deus. Se você tiver o mínimo de sabedoria, temerá a Deus e fará o que Ele quer que você faça. Deus sempre tem um plano. Se você se recusa a tomar parte do plano de Deus, quem sai perdendo é você, não Deus. Deus arruma outra pessoa. Lembram-se do que Mardoqueu disse a Esther? Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Deus nunca perde o controle, porque Ele é soberano. Observe como Deus controlou as circunstâncias que envolviam Jonas. Primeiro, Deus enviou uma grande tempestade e preparou um grande peixe para o engolir. Mais tarde, Deus preparou outras coisas para fazê-lo enxergar e fazer a vontade de Deus. Quando uma pessoa quer se esconder de Deus, ela tenta vários meios. Pode ser trabalhando muito, jogando muito, bebendo muito, ou até dormindo muito. A pessoa não quer ver a face de Deus. Ela gostaria de dormir para o resto da vida para não ter que encarar aquela situação. Quando Deus enviou a tempestade, todos no navio começaram a pedir a seus deuses. Mas Jonas foi dormir. Todos certamente estavam aterrorizados por causa da tempestade. O capitão desceu até onde Jonas estava e gritou: "O que significa você dormindo numa hora dessas?" O homem que está se escondendo de Deus dorme até em pé. Quem pensa que pode se esconder de Deus, também acha que pode se esconder da tempestade dormindo. Os marinheiros e o capitão do navio deram o checkmate em Jonas quando perguntaram: "Qual é a sua profissão, hein? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence?" Jonas, então, dá testemunho da sua fé e diz: "Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra." Eles aí perguntam: "O que foi que você fez? E o que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" Jonas respondeu: "Peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês." A tripulação tentou de tudo para salvar o navio, mas viu que era inútil e acabaram jogando Jonas ao mar. Imediatamente o mar se acalmou e isso fez aqueles homens crerem em Deus. Mesmo sem querer, Jonas foi usado por Deus como instrumento de evangelização para a tripulação daquele navio. Quando eles viram o que aconteceu, adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhes sacrifícios e fazendo-lhes votos. No final do primeiro capítulo, lemos que Jonas foi parar no mar. Além da tempestade, Deus tinha preparado outra coisa para ele: um peixe, e um peixe que engoliu Jonas. Deus preparou esse peixe especificamente para aquele momento. Esse peixe foi simplesmente chamado de um grande peixe. A Bíblia diz que ele ficou dentro da barriga do peixe 3 dias e 3 noites. Agora eu gostaria de passar uma tarefa para você fazer para o próximo programa. Como já disse antes, o título do primeiro capítulo de Jonas poderia ser "Eu não vou". Sabe qual seria o título do segundo capítulo? "Eu vou". Jonas, dentro da barriga do peixe, orou ao Senhor. Imagine como foi para ele ficar dentro daquele peixe. Imagine o cheiro, imagine como ele se sentiu, imagine como deve ter sido ficar dentro da barriga de um grande peixe. Deus estava tentando convencer o seu profeta a pregar para seus inimigos, e o profeta disse não. Quanto tempo você ficaria dentro da barriga de um peixe até que dissesse sim a Deus? Jonas ficou lá 3 dias e 3 noites até que mudou de ideia. Então Deus ordenou ao grande peixe que cuspisse Jonas. E a sua tarefa é descobrir quantas vezes Jonas cita textos da Bíblia enquanto ele estava na barriga do peixe. Faça isso e não perca o próximo programa.
Como é bom estarmos aqui para mais um empolgante programa Encontro com a Palavra. Estamos estudando o melhor e mais vendido livro do mundo, a Bíblia. Agora já estamos estudando os livros proféticos do Velho Testamento. Nos últimos programas enfocamos o livro de Jonas. Esse livro tem apenas 4 capítulos e nós intitulamos o primeiro capítulo de Jonas não irá a Deus e não irá por Deus. Mas o capítulo 2... depois que Jonas orou dentro da barriga do peixe que Deus tinha preparado para o engolir e mudou de ideia, intitulamos como Jonas irá a Deus e Jonas irá por Deus. Ouça a oração de Jonas dentro da barriga do peixe. Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vimos no primeiro capítulo desse livro um Deus amoroso, comissionando um de seus profetas para ir pregar a salvação aos seus inimigos. Deus comissionou Jonas para ir a Nínive, capital da Assíria, o império que sitiou e escravizou o reino do norte, e Jonas foi chamado para ir pregar o evangelho àquele povo. Jonas diz no capítulo 4 que ele sabia que Deus era um Deus de graça, que tinha amor e poder para reavivar Nínive. Ele sabia que se o povo de Nínive se arrependesse, Deus os livraria do julgamento. Mas os ninivitas eram seus inimigos e ele os odiava. Ele não queria que os ninivitas se arrependessem e não queria realizar uma cruzada evangelística naquela cidade. Jonas embarcou no navio para Tarsis, que além de ser na direção oposta a Nínive, também era a cidade mais distante que ele poderia ter escolhido. É incrível. Sempre tem um navio indo na direção contrária quando queremos nos rebelar contra a vontade de Deus. Só porque naquela hora havia um navio embarcando para Tarsis, não quer dizer que essa era a vontade de Deus para Jonas. Satanás tem muita satisfação em providenciar transporte para aquele que está fugindo de Deus. Nesse episódio do embarque de Jonas para Tarsis, vemos ilustrado o direito de livre escolha do homem e a vontade soberana de Deus. Deus nos fez com livre escolha e, por isso, não nos força a nada. No entanto, ele pode fazer uma pressãozinha sobre nós, uma pressãozinha do peso de um elefante, para que percebamos que o mais sábio a ser feito é aceitar o chamado de Deus para a nossa vida. Depois que Jonas embarcou no navio para Tarsis, é isso que está relatado no primeiro capítulo, Deus mandando uma tempestade. Quando a tempestade atinge seu pior ponto, Jonas é jogado no mar pela tripulação do navio, de acordo com suas próprias palavras. Jonas disse, peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vós. Assim a tripulação jogou Jonas ao mar, e Deus preparou um grande peixe para o engolir. O capítulo 2 relata o que aconteceu dentro desse grande peixe. Em nosso último programa passei uma tarefa para você. Enquanto estava dentro do peixe, Jonas citou textos das Escrituras. E os 9 primeiros versículos registram quais foram os pensamentos de Jonas dentro do grande peixe.
O versículo 10 conta que Deus ordenou que o grande peixe vomitasse Jonas na praia. Nos 9 primeiros versículos, Jonas faz várias citações de textos bíblicos. Eu só conheço um outro acontecimento relatado nas Escrituras em que alguém cita tantos textos bíblicos como Jonas citou no capítulo 2 do seu livro. É o texto do Evangelho de Lucas, quando a Virgem Maria foi comissionada para ser a mãe do próprio Deus. Quando ela se dá conta do imenso milagre que acontecerá em seu corpo, ela explode numa adoração de 10 versículos citando textos bíblicos. Nesses versículos, Maria faz alusão ao Velho Testamento cerca de 23 vezes. Maria mostrou-se uma camponesa muito temente a Deus. Sua mente estava saturada com as Escrituras. O mesmo acontece com Jonas. Ele realmente conhecia a palavra de Deus. Fiz uma lista de todos os textos que Jonas citou enquanto orava dentro do grande peixe. Primeiro, Jó 15 e 13. Lamentações 3. 1 Samuel 30. Lamentações 3 outra vez. Jeremias 7 e 1 Reis 8. Além dessas citações, ainda há outro parágrafo em que ele faz citações de salmos. Ele faz alusão aos Salmos 130, 22 e 120. Os salmos eram o inário do povo de Deus. Com todos esses textos, vemos que uma das coisas que Jonas fez no ventre do peixe foi orar. Ele também fez votos a Deus. Você se lembra do nome que daríamos ao capítulo 2 desse livro? Jonas irá a Deus e Jonas irá por Deus. Foram necessários 3 dias e 3 noites com uma pequena pressãozinha sobre Jonas para que ele finalmente mudasse a sua vontade. Jonas assumiu 3 compromissos. Olharei de novo para o seu santo templo, oferecerei sacrifício, e o que prometi, cumprirei. Quando finalmente Jonas diz, a salvação vem do Senhor, Deus ordena ao peixe que o vomite em terra seca. Podemos escrever como título do capítulo 1, eu não vou, e como título do capítulo 2, eu vou. A aplicação que tiramos da experiência de Jonas dentro do grande peixe é bem diferente da aplicação do capítulo 1. Quantas pessoas assumem seu ministério e chamado de Deus quando encontram-se num momento de extrema dificuldade? Fazendo alusão aos soldados da Segunda Guerra, que lutavam dentro das trincheiras, criou-se o termo teologia da trincheira. Com relação a Jonas, poderíamos chamar sua decisão de obedecer ao chamado de Deus em circunstâncias tão únicas de teologia da barriga do peixe. Se conseguirmos visualizar o interior de um peixe e Jonas lá dentro, podemos ter ideia da crise que ele enfrentou. Deus adota esse padrão de comportamento com seu povo. Vimos com Jó, com os profetas, e veremos ainda nos evangelhos do Novo Testamento. Deus às vezes permite tempestades e outras vezes arma tempestades para o seu povo. Essas tempestades podem ser crises, trincheiras, barriga de peixes. Mas Deus faz isso. Ele está querendo do seu povo uma resposta. Depois que ele obtém essa resposta, aí ele resgata seu povo da tempestade. Foi isso que aconteceu também com Jó. Deus tinha certeza que Jó responderia adequadamente àquele sofrimento. E por causa disso, Jó tornou-se um homem muito melhor do que era antes daquela experiência tão dolorosa. Nesse caso, Deus disse a Jonas, vai Jonas, e Jonas disse, eu não. E Deus respondeu, veremos então. Deus aí o pressiona um pouco mais, e mais um pouco, até que Jonas vai parar na barriga do peixe. E de lá, Jonas diz, eu vou, Senhor. Ouça o que relata o capítulo 3 a respeito do que aconteceu depois que Jonas foi jogado em terra seca. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Muitas pessoas não creem no Evangelho na primeira vez que o ouvem, e a maioria das pessoas não responde ao chamado de Deus para suas vidas na primeira vez que Deus a chama. Você não fica feliz em ver a paciência e a perseverança de Deus ilustrada no capítulo 3? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Dessa vez, Deus foi paciente com Jonas. Deus o submeteu a uma provação e depois usou essa provação para tirar dele a resposta certa. Depois que Deus obteve a resposta certa de Jonas e viu seu coração pronto para fazer a sua vontade,
Lá está Deus paciente e persistente, e comissiona o seu profeta pela segunda vez. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Muitas pessoas, depois que leem o capítulo 13 de Jonas, ficam intrigadas. Como uma cidade pôde cair de joelhos ao ouvir a pregação de um profetazinho? Jonas disse: daqui a 40 dias Nínive será destruída. É claro que não foi só dessa palavra que constituiu a cruzada evangelística de Jonas em Nínive. Deus o comissionou para ir pregar as palavras que ele mesmo lhe deu para falar. Jonas deve ter sido um grande pregador. O resumo do capítulo 3 poderia ser: Jonas está indo para Nínive. Jonas está indo para Nínive. Jonas obedeceu a palavra de Deus e foi. Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para atravessá-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu em um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Foi proclamado um jejum e todos os habitantes, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. O rei! Aí então emitiu um decreto. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar qualquer coisa. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. O terceiro capítulo de Jonas fala sobre essa importante cruzada evangelística que ele realizou em Nínive. Mas o meu tempo, infelizmente, já acabou. Gostaria de saber o que essa experiência de Jonas tem a ver com você. Será que você alguma vez já compartilhou o Evangelho com outra pessoa? Não vale a pena a gente ser preconceituoso, não é mesmo? Ficamos por aqui. Até o próximo programa. Muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. No último programa estudamos o livro de Jonas. Em toda a história da Bíblia Sagrada temos conhecimento de apenas uma cruzada evangelística que resultou na conversão de uma cidade inteira, do maior ao menor na escala social. E essa cidade foi Nínive. Sem dúvida nenhuma, a cruzada evangelística descrita no capítulo 3 do livro de Jonas foi um grande milagre. Talvez a explicação para isso tenha sido a conversão do rei. Numa sociedade de regime totalitário, tudo acontece de cima para baixo. Conheci uma missionária que trabalhou durante 7 anos num lugar chamado Natunen, na região montanhosa de Balongao, nas Filipinas. Seu nome é Joane, mas o povo a chamava de Uani. E uma vez o chefe da tribo disse a ela: Uami, Eu li livro de Deus. Decidi, você não pode ensinar livro de Deus mais aqui. Ela achou que era o fim do seu ministério e perguntou: por que eu não posso mais ensinar o livro de Deus? O chefe da tribo respondeu: eu li no livro de Deus que mulheres não podem ensinar livro de Deus para homens. Você me ensina livro de Deus e eu ensino livro de Deus para o meu povo. O Ami encheu-se de alegria. Aquela tribo tinha uma estrutura hierárquica muito rígida. Quando o chefe começou a ensinar a palavra de Deus, toda a tribo confessou sua fé em Cristo Jesus. O resultado desse acontecimento foi visto em médio prazo. Hoje, alguns anos mais tarde, milhares de pessoas em todas aquelas vilas adoram a Jesus Cristo. A conversão daquele chefe foi o início de uma grande obra de Deus naquela tribo. Talvez tenha sido isso que aconteceu em Nínive. O rei professou sua fé em Deus, o que resultou em 100% de aproveitamento daquela cruzada evangelística de Jonas. Esse milagre do capítulo 3 certamente é um dos acontecimentos mais importantes do livro de Jonas. Mas não é tudo. Ainda mais o que aprender com esse livro. Na minha opinião, a principal mensagem do livro de Jonas está no capítulo 4,
onde temos a reação do profeta diante do sucesso da sua cruzada evangelística. Poderíamos pensar em Jonas eufórico com o resultado da sua pregação, achando que passaria para a história como o maior evangelista de todos os tempos. Ele poderia ter dito: que maravilhoso! O amor de Deus está sobre os ninivitas e o seu poder não está restrito aos judeus. Deus pode converter as nações gentias, isso é um milagre. Mas não foi essa a reação de Jonas. Ele devia odiar muito os ninivitas. Lemos em seu livro que a salvação dos ninivitas o deixou com muita raiva. Jonas, inclusive, reclamou com Deus: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu a Jonas: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas então retirou-se para o lado leste da cidade, com pena de si mesmo. Ele fez um abrigo com folhas para lhe servirem de sombra, enquanto via se alguma coisa aconteceria à cidade. Quando as folhas secaram por causa do calor, o Senhor fez nascer uma planta que cresceu rapidamente e espalhou suas folhas sobre Jonas, protegendo-o do calor, protegendo-o do sol. Isso deixou muito feliz e satisfeito. Mas Deus também preparou uma lagarta que, na manhã do dia seguinte, comeu o tronco da planta, o que fez com que ela secasse e morresse. Quando o sol surgiu, Deus ordenou um vento oriental muito quente e o sol bateu sobre a cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar e desejar morrer. Ele disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Deus lhe respondeu: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Jonas disse: Sim, eu tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Afinal de contas, o que havia de errado com Jonas para responder para Deus dessa forma? Jonas tinha um problema, e esse problema hoje é chamado de preconceito. Ele tinha preconceito contra os ninivitas. Ele os odiava. Ele era judeu e tinha preconceito contra os povos gentios, inclusive os ninivitas. Os judeus chamavam todos os gentios de cachorros. Jonas tinha esse preconceito. Além disso, os ninivitas eram inimigos dos judeus. Talvez Jonas tenha presenciado as atrocidades que seu povo sofreu nas mãos dos ninivitas. Talvez isso tenha acontecido até com membros de sua própria família. Ele tinha razões para sentir esse ódio, e era por isso que Jonas estava tão furioso. Mas Deus foi muito paciente com Jonas e lhe deu uma boa lição. Deus destruiu as folhas que estavam sobre sua cabeça. A partir daí, Jonas demonstra toda a sua raiva e revela seu temperamento. Deus usa a planta para lhe dar uma lição. Será que Jonas tinha razões para ficar tão bravo com a morte da planta que o abrigava e para a qual ele nada tinha feito para que ela nascesse e crescesse? Uma planta tem uma vida tão curta. Será que Deus também não tinha razões para ficar bravo com o povo de Nínive? Alguns estudiosos acreditam que essas 120.000 pessoas eram todas crianças que não tinham atingido a maioridade. Baseados nisso, esses estudiosos acreditam que a cidade de Nínive tinha entre 1 ou 2 milhões de habitantes. No capítulo 4, vemos Deus desafiando os valores daquele profeta preconceituoso. Quando começamos o estudo dos profetas, vimos que uma das funções deles era remover os obstáculos que impediam a obra de Deus no mundo. Quando essa obra era impedida por algum motivo, o profeta pregava contra aquele problema, até que ele fosse removido e a obra de Deus retomasse seu rumo outra vez. Você sabe identificar qual era esse obstáculo no livro de Jonas?
É claro que o obstáculo era o preconceito do profeta e também do povo de Deus. Jonas não era o único preconceituoso em Israel. Todo o povo era. No livro de Jonas, Deus está dizendo que o preconceito deve ser removido para que Deus possa trabalhar através do seu povo de maneira como Ele quer. Mais uma vez, a mensagem de Jonas, que coincide com a de todos os outros profetas, é: Deus ama o homem, Deus ama todo mundo. Deus ama o homem da raça negra, amarela, vermelha, branca. Deus ama o comunista, o nazista. Deus ama o japonês, o americano. Deus ama a todos. Essa é uma premissa encontrada em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Todos esses profetas que aparentemente pregavam destruição e tristeza, fogo e enxofre, na verdade, pregavam sobre o amor de Deus. Você entende agora por que eu disse que a mensagem de Jonas não tem muito a ver com o peixe engolidor de gente? A mensagem do livro de Jonas é sobre o amor de Deus. O peixe é mencionado apenas 4 vezes em todo o livro. Jonas é mencionado 17, mas o nome de Deus é mencionado 35 vezes nesse livro de apenas 4 capítulos. Quem é o personagem principal desse livro, hein? Deus. O atributo de Deus mais representado nessa história é o seu amor. A mensagem do livro de Jonas é que Deus não consegue expressar seu amor através dos seus servos se eles forem preconceituosos. Se Deus ama os ninivitas e o profeta os odeia, como é que Deus poderá trabalhar através dele, hein? Como Deus vai expressar seu amor por todos os povos se o seu povo se firma em preconceito? Se você lê o livro de Jonas buscando resposta para as perguntas, o que esse livro quer dizer e o que ele significa para mim, uma das grandes dicas é o fato desse livro ter sido escrito pelo próprio Jonas. Acho impressionante o fato dos escritores do Velho Testamento não tentarem pintar uma boa figura deles próprios. Eles não tentam disfarçar a própria imagem. Na verdade, Jonas, nesse livro, parece ser meio estúpido, e foi ele próprio quem o escreveu. Ele contou a história dele mesmo. O que ele tentou nos comunicar? Ele mostrou como tinha sido rebelde, preconceituoso, e como Deus foi fiel, cuidando dele no meio de toda essa rebelião e preconceito. Jonas está nos dizendo que no seu coração ele não tinha amor pelas pessoas, principalmente pelos ninivitas, mas Deus tinha. Resumindo, nesse livro profético, Jonas está compartilhando conosco algumas verdades espirituais. Eu não tinha o amor ágape quando estava em Nínive, mas Deus tinha e ele estava em mim. Eu não podia amar os ninivitas quando estava em Nínive, mas Deus podia e ele estava em mim. Eu não amei os ninivitas quando estava em Nínive, mas Deus amou e ele estava em mim. Essas verdades espirituais são a mensagem do livro de Jonas. Deus ama o mundo inteiro. Deus sempre amou o mundo inteiro. Nunca se esqueça que quando Deus comissionou Abraão para ser o pai desse povo escolhido, disse: por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus sempre pensou em todas as nações da terra, mas às vezes é difícil compartilhar essa visão com seus profetas preconceituosos e rebeldes. Alguns estudiosos acreditam que há mais verdade nesse livro, há mais uma verdade, a verdade da ressurreição. Eles acreditam que Jonas morreu literalmente, quando foi parar na barriga do peixe. O próprio Jonas afirmou: afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Se realmente Jonas morreu dentro do peixe e depois foi ressuscitado, então o livro de Jonas ensina mais do que o amor de Deus. Como superar o preconceito. Mais do que isso, é também uma ilustração de morte e ressurreição. Jesus declarou: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Baseado nas palavras de Jesus e de Jonas, muitos acreditam que o livro de Jonas também ensina a doutrina da ressurreição. Essa é a conclusão da mensagem desse livro: o amor de Deus pelo mundo. Até o próximo programa.